dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre a ordem crescente e decrescente dos números, tá bom? Nós vamos aprender sobre os números a partir das dezenas, do número 10, né? Como a gente havíamos aprendido a semana passada, certo? Então, para que eu venha perceber, né? Como eu posso colocar o número na ordem crescente ou na ordem decrescente, certo? O que é que primeiro eu vou fazer? Eu vou perceber se todos os números estão a partir do número menor, né? Eu tenho uma sequência de números. Se eu já conheço os números, então eu vou saber qual é o menor número. Então, o menor número da casinha, desta casinha, então é o número 10, né? Porque antes de 10 vem 9, então a gente não vê o número 9 aqui, né? E até porque o 10 termina em 0, tá certo? Então, eu venho e vou colocá-lo na ordem crescente, ou seja, do menor até chegar ao número maior. E o que é que acontece? Eu venho e coloco o número 10 aqui, certo? Depois do número 10, quando a gente aprende, né, a sequência dos números 10, 11, depois 12, 13, então eu vou ver se eu tenho o número 11 na minha sequência. Já fiz o 10, eu vou riscar o número 10. Eu tenho 11 na minha sequência? Tenho o número 11 na minha sequência. Então, eu já venho, corto o número 11. Eu vou olhar, né, em volta da minha sequência numeral e vou ver se tem o número 12. Vão existir atividades que não vai existir todos os números, né? Até para poder trabalhar mais a mente de vocês. Mas hoje eu coloquei todos os números só para a gente identificar a ordem crescente e decrescente desses números maiores, tá certo? É a mesma coisa do número 0, 1, 2, 3, né? Porque aqui é a partir da dezena, isso é bem fácil, bem tranquilo, tá certo? 11, venho, procuro se acho e encontro o número 12, achei, risquei, coloco o número 12. Depois do número 12 eu tenho o meu número 13, muito bem. Então eu venho, procuro o número 13, achei o número 13 e faço a sequência desses números naturalmente, certo? Vou para o número 14, tá bom? Venho e coloco aqui, ó, número 14. Vamos ver se a gente encontra o número 15. Temos sim o número 15. Muito bem. Número 15, ok? Número 16. Aqui, número 16. Depois do 16 vem o 17. Bem. Depois do 17 vem o 18. Depois do número 18 vem o número 19. Certo? Então, eu termino aqui a minha sequência em ordem crescente. Ele está crescendo. Veja que a cada número, aí, ele vai crescendo. Aí. Era 0, 1, depois foi para o 2, 3, 4, 5, certo? 6, 7, 8, 9. E esses números vão me chamar de 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, porque eles são formados da casinha a partir do número 10, tá certo? Então, essa é a minha ordem crescente. Ele está crescendo o número. Quando eu digo ordem decrescente, eu tenho um número que está maior e ele vai diminuir, né? Isso vai acontecer nos números, né? A gente só faz crescer, né? Nós vamos crescendo. E os números podem ser crescente e decrescente. Quando esse número começa a diminuir, ele está no número maior e começa a diminuir. Notem que eu tenho uma sequência certinha desses números, certo? Então, se o meu último número é o 19, eu vou dizer que ele é o meu maior número, porque não existe outro atrás dele, tá certo? Então, o número 19 é o meu número
maior. Por quê? Os que estão na frente dele são os números menores que o número 19, tá certo? Então, o que é que eu faço? Pego esse 19 e vou fazer a minha sequência voltando. Volto, 18, vou voltando, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 e por fim eu chego aqui no número 10. Veja que eu vim voltando, 18, olha lá, 17, 16, depois 15, 14, 13, 12, 11 e por fim o número 10. Então a ordem crescente e decrescente, ela vai fazer com que eu veja a crescente do número menor até chegar ao maior e a decrescente do número maior até chegar ao menor. Se caso eu não tivesse, eu vou tirar 3 números daqui, certo? Eu vou tirar 3 números daqui e nós vamos tentar identificar essa sequência desses números, tá certo? Vamos lá. Então, me sobraram os números 18, 10, 16, 13, 19, 14 e 11, certo? Então, qual é o meu menor número? Eu vou observar. Se eu estou na casinha da dezena, na primeira dezena, certo? Então, eu vou observar qual é o meu menor número. Vai ser o 10. Então, eu vou colocar o 10. Procuro todos os números, que depois do meu 10 é o meu número 11. Vamos lá? Tem o 11? Tenho. O 11 permaneceu, então eu coloco o número 1. Depois do 11, eu tenho o número 12. Então, eu vou pronunciando o nome dos números para que eu possa perceber que se esses números estão realmente ali na escala de cima, tá certo? Tem o 11. Depois do 11, eu tenho o número 12? Não tenho o número 12, né? Então, eu não vou botar o número 12 porque eu não tenho na lista, tá certo? Tenho o número 13? Tenho o número 13, certo? Venho e coloco o número 13. Vamos ver se a gente tem o número 14. Nós temos o número 14, certo? Vamos ver se a gente tem o número 15. 10, 14. Não tem. Então, não vai botar. Depois do 15, que não tem, certo? Eu vou colocar qual número? Número 16. Muito bem, certo? Aí vocês vão colocar o número 16. Tem o 17? Tem o número 18. Muito bem. E por fim, eu tenho o número 19. Tá certo? Todas as vezes que vocês forem fazer esse tipo de atividade, escrever o número, vocês vão lá e passam um tracinho para identificar que aquele número já foi copiado, já foi colocado no local certo, certo? Tia não fez nessa segunda atividade aqui porque já está arriscado, tá certo? Mas vocês podem fazer isso assim na sua atividade. Passa um tracinho para identificar que aquele número já foi escrito, certo? E a ordem decrescente é do maior até o menor. O que é que eu vou fazer? Se eu já tenho a ordem crescente, eu vou observar o número e vou copiar o número, só que voltando, certo? Tem o número 19, depois eu vou voltando, o número 18, depois o número 16, o número 14, o número 13, o número 11 e o número 10, certo? Então, essa é a ordem decrescente. Se eu já tenho a sequência da crescente, eu só vou observar e voltar esses números, tá bom? Porque aí fica bem mais fácil para a gente, certo? A gente vai para um outro assunto, rapidinho, certo? Só para vocês relembrarem, tá bom? Não é difícil, tá? A questão é só prática. Só botar a cabecinha para funcionar e a gente vai. Lembra quando a gente falou do valor do quadrado? O valor desse quadradinho aqui, ó. Eu gosto de fazer essa atividade porque trabalha bem a mente de vocês, tá?
eu tenho um quadradinho mais 3, vai me dar 8, tá certo? Então, o que é que eu quero saber nessa atividade? Eu quero saber qual é o valor desse quadrado. E como é que eu sei o valor desse quadrado? Eu vou pegar meu último número, presta atenção, o último número que eu tenho, o 8, aqui não é mais, e eu vou diminuir. 8 menos quanto? 3. Se eu tenho 8, diminuo 3, eu vou sobrar, vai sobrar quanto? 5, certo? Eu tenho 8, vamos lá. Tiro 3, sobram 5. O resultado é o que eu vou colocar no meu quadradinho. E aí, quando eu vou somar os 5 mais 3, vai me dar 8. Tudo bem? Deu para entender aí? Certo? Vou fazer um outro exemplo, tá bom? Desculpa. Um outro exemplo. Eu posso ter um número aqui na frente, somei com que eu vou dar 10. Certo? Vou botar um pouco mais difícil agora, tá? Eu tenho o número 2. Tia, quanto é que falta para chegar a 10? Isso aqui é o que falta para chegar ao número 10. Vamos dizer que nós temos 2 balas. Nós já temos essas 2 balas aqui. Para que eu complete uma dezena, certo? Então, faltam quantas balas? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 10 e vou diminuir por 2. Como a gente ainda não aprendeu essas continhas de um número só que diminui, o que é que a gente pode fazer? Tá certo? Quando eu tenho 10, ou então a gente faz dessa forma, bem fácil. 10, diminuo 2 dedinhos, me sobram 8 dedinhos, tá certo? Então, eu venho e coloco o 8 aqui. Ou então, você pode fazer no pauzinho 10, né? Porque no pauzinho vai demorar mais. Você poderia fazer no pauzinho, tirava 2, sobrava 8. A mesma coisa. Quando eu vou somar essa continha, 2 mais 8, 10. O resultado da minha soma tem que dar esse que está aqui. Tá certo? Eu não posso apagar isso aqui. Ah, entendeu? 11. Não. Então, esse número que você colocou está errado. Tá certo? Então, a gente precisa somente estar atento com relação a isso. Pego o meu número maior, o último número lá, diminuo. Ah, mas é demais. Diminua com o número que está na frente ou com o número que está no meio. O que sobrar é o que eu vou colocar. Tá certo? Tudo bem por aí? Certo? Não está difícil, não é difícil, tá certo, gente? Essa é uma questão de prática, tá bom? Vocês vão praticando, não deixem de fazer as atividades, tá certo? Porque aí vai ficar bem mais fácil para vocês quando a gente retornar nas atividades. Não deixem de fazer as atividades, certo? Passando também para lembrar, tá certo? Da nossa dezena e da nossa unidade. A gente já tinha falado, certo? No início das aulas, que a unidade, tá certo? A unidade é composta por um número, certo? É aqueles números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e eu vou botar aqui embaixo o número 9, tá certo? Essa é a minha unidade. Por quê? Porque é composta por somente um número, tá certo? De 1 ao 9 é o número base para a gente poder formar outros números, tá certo? Eu posso pegar esses números e formar vários outros números. Então, a minha unidade, tá certo? Unidade significa 1. Então, ela é composta por um único número, que são esses números que estão aqui nessa sequência. Quando eu digo que eu tenho uma dezena, lembre que o D de 2, 2, tá certo? Eu já venho formando um número com 2 algarismos, 2 unidades. Dezena. Eu tenho aqui o número 1 e o número 0, tá certo? Eu tenho o número 1 e o número 1 de novo. Tenho o número 1 e o número 2. 1, certo? Notem que eu já tenho uma sequência de 2 números, tá certo?
eles vão ser falados de forma diferente, é óbvio, tá certo? Porque o número é diferente. Mas eu já tenho 2 números, tá certo? Depois nós vamos aprender a casinha do número que tem 3 números, tá certo? Então isso é bem lá no final do ano, mas vocês vão aprender. Ó, um número, já tenho 2 números e depois a gente vai aprender com 3 números, tá certo? Então eu tenho a casinha da dezena. Prestem atenção. A dezena é um conjunto, né, que é formado por 10 unidades. 10 unidades. Ele não pode passar de 10 unidades no conjunto, tá certo? E eu vou explicar aqui para vocês. Como é que eu vou conseguir identificar essa dezena? Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 bolinhas, tá certo? E eu venho e digo para vocês assim, formem um conjunto de 10 bolinhas que tem nessa atividade, de 10 bolinhas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, contar as bolinhas até 10 e vou fechar ela em um círculo, em um conjunto, em uma bolinha assim. Tá certo? Eu venho e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu formei uma dezena, olha, a partir dessas bolinhas aqui separadas, tá certo? O que me sobrou? Preste atenção aqui, olha. Eu tenho uma... Deixa eu apagar aqui, tá certo? Para não atrapalhar. Mas vai dar para entender, olha. Eu tenho uma dezena. Por que uma dezena? Porque eu tenho um conjunto só de 10 unidades, tá certo? E esses 3 aqui, tia, esses 3 vai ser as minhas 3 unidades, certo? É as 3 unidades que vai me sobrar. Veja que ele está sozinho, ficou só, certo? Então, são as 3 unidades. Se eu tivesse outro conjunto aqui, separasse 10, depois mais 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu não teria mais uma unidade, certo? Eu teria 2 unidades, tá bom? Mas nós estamos aprendendo hoje sobre uma unidade, ou uma dezena, desculpe. Nós estamos aprendendo sobre uma dezena, tá certo? Então, essa dezena é formada pelo conjunto de 10 unidades, seja qual for esses objetos, essas coisas. Ah, eu tenho 10 carrinhos, então eu tenho uma dezena. Eu tenho 15 carrinhos, eu tenho uma dezena mais, né? Botaria os 5 aqui. 5 unidades. Tia, mas se eu tivesse 10 aqui, 10 aqui, então não era uma dezena, já seriam 2, porque tem 2 de 10, certo? Deu para entender aí? Então, esse assunto é bastante fácil. Não tem, né, mistério, não tem segredo, não é difícil, tá bom? Então, essa atividade é bastante fácil, certo? Deu para entender, né? Dezena, porque eu tenho 10, certo? Unidades dentro, vamos dizer, daquele conjunto. Quando eu for separar essa dezena, eu tenho 18 bolinhas, separo 10 e digo que ali é uma dezena. E 8 vai me tornar a minha unidade. Tudo bem? Fácil, né? Tem nada difícil aqui, tudo beleza. Eu sei que vocês estão sabendo, certo? Mesmo estando em casa, mas dá para a gente poder lembrar um pouquinho. E para a gente terminar, tá certo? Eu vou falar só sobre um assunto aqui, ainda continuando, né, sobre as noções de geometria, que a semana passada nós havíamos falado sobre as linhas retas e as linhas curvas, que a gente consegue observar
nos objetos que estão à nossa volta, tá certo? Mas hoje nós vamos falar sobre as linhas abertas e as linhas fechadas, tá certo? As linhas abertas é fácil. Eu percebo, né, se nós tivéssemos aqui vamos dizer, um barbante, né, e nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos trabalhar. Eu pego um barbante, ou seja, uma corda, e deixo esse barbante assim, ó. Então, eu tenho aqui uma linha aberta, eu tenho uma linha. Veja que essa linha não se fechou, olha. Ela não se fechou. Então, quando eu não fecho essa linha, então eu tenho uma linha aberta. Quando eu venho e fecho, olha, fechei. Eu já não tenho mais uma linha aberta, eu já tenho uma linha fechada. A gente pode perceber, né, em vários objetos da nossa vida. Nas letras do nosso alfabeto, eu tenho linhas abertas e tenho também linhas fechadas. Vamos aprender sobre as linhas abertas. A linha aberta, eu tenho a letrinha U, certo? Eu tenho a letrinha V, eu tenho a letrinha L. Isso tudo é o quê? Linha aberta. Eu fiz a letra, certo, do alfabeto, mas ela não é fechada. Então, essas letras são linhas abertas, tá certo? Agora, as linhas fechadas. Eu vou fechar ela, não vou deixar nenhum espaço para que ela esteja aberta. Linha fechada, olha. A letrinha B, olha. Fechou. Fechou todas as saídas, olha. Não entra, não sai ninguém. Certo? Deu para entender? Olha outra linha que é fechada. A letrinha O, certo? É uma linha fechada. A letra D também é uma linha fechada. Então, as linhas abertas e as linhas fechadas, elas existem à nossa volta, certo? Nós só precisamos identificar. Essa linha é fechada, essa linha é aberta, essa linha é aberta, certo? Essa linha também é aberta. Então, eu vou identificar quem são as minhas linhas fechadas e quem são as minhas linhas abertas. Se eu venho aqui e faço um desenho de uma nuvem e venho, cubro esse desenho, então me deu pontilhado e eu cobri. Quando eu cubro e fecho, parece um dente, né? E fecho, pronto, eu tenho uma linha fechada. Se ela vem e me dá assim, ó, vamos dizer que uma águia voando no céu. Venho, cubro esse pontilhado, pronto, eu tenho uma linha aberta, certo? Fácil esse assunto, tá bom? Por hoje é só, meus queridos alunos. Espero que estejam se cuidando bem, certo? Continue lavando as mãos. Não esqueçam de usar máscara ao sair. Obedece papai e a mamãe nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Mas em breve, já, certo? Nós voltaremos com bastante novidade para a gente aprender. Tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus e até amanhã.